Você acha que está preparado? A maioria das pessoas pensa que sim. Elas estocam latas e pacotes, montam seus bunkers e dormitórios de emergência, achando que estão um passo à frente do colapso. Mas a verdade é brutal. Muitos dos que se consideram preppers estão, na verdade, acumulando sua própria ruína. Eles estão guardando armadilhas mortais, itens que não só não os ajudarão, como ativamente os condenarão quando o inferno na Terra começar. Não se iluda. O apocalipse não é um piquenique prolongado. Não é um acampamento de verão. É a luta diária pela sobrevivência, onde cada caloria, cada gota de água, cada decisão pode ser a diferença entre a vida e uma morte lenta e agonizante. E a primeira lição que você precisa gravar é: seus alimentos. Aquilo que você escolhe estocar pode ser seu maior aliado ou seu carrasco mais eficiente. Hoje vamos desmascarar os impostores, aqueles alimentos que parecem inofensivos, até úteis, mas que, na realidade, são verdadeiros venenos para sua sobrevivência pós-apocalíptica. Se você quer viver, realmente viver, e não apenas existir por alguns dias antes de sucumbir à fome, doença ou aos vermes que seus suprimentos atrairão, então preste atenção. Cada palavra aqui pode salvar sua pele. Começamos com o inimigo número 1, o traidor mais doce de todos: o açúcar refinado e doces industriais. A tentação: barras de chocolate, balas, refrigerantes, bolachas recheadas. Você pensa: energia rápida. Conforto em tempos difíceis. Errado. Completamente errado. No cenário pós-apocalíptico, onde a higiene é um luxo raro e a medicina moderna é uma relíquia, o açúcar é um desastre esperando para acontecer. Primeiro, atrai pragas como um imã. Ratos, baratas, formigas, eles sentirão o cheiro a quilômetros de distância e invadirão seu precioso estoque, não apenas consumindo, mas contaminando tudo ao redor com seus excrementos e doenças. E você, com suas defesas baixas, estará à mercê. Segundo, o pico de energia é uma ilusão perigosa. O açúcar refinado causa um aumento súbito de glicose, seguido por uma queda ainda mais drástica. No meio de uma crise, quando você precisa de energia sustentada para fugir, lutar, construir ou procurar suprimentos, essa montanha-russa metabólica é mortal. Você estará exausto, irritadiço, com a mente turva e os reflexos lentos, tornando-se um alvo fácil para qualquer ameaça, seja ela humana ou animal. Além disso, o consumo excessivo de açúcar enfraquece seu sistema imunológico, justamente quando você mais precisa dele para combater infecções e doenças que se espalharão como fogo selvagem. E não vamos esquecer dos dentes. Sem dentistas, sem escovas, sem flúor, uma cárie simples pode se transformar em um abscesso fatal. O açúcar é um luxo que você não pode se dar. Em seguida, temos os alimentos frescos, como frutas, vegetais e carne recém-abatida. Parece óbvio, certo? Mas muitos iniciantes no preparo subestimam a dificuldade de manter esses itens viáveis. Sim, no curto prazo, uma colheita fresca ou uma caça bem-sucedida são vitais. Mas para armazenamento a longo prazo, é uma piada de mau gosto. Frutas e vegetais apodrecem em dias ou semanas, atraindo mais pragas, mofos e bactérias. A carne sem refrigeração adequada. Horas, talvez um dia, se o tempo estiver frio. Tentar curar ou desidratar sem conhecimento e equipamento adequados é um convite para intoxicação alimentar, que no Apocalipse é uma sentença de morte. A diarreia, severa por si só, pode desidratá-lo ao ponto da morte, sem mencionar as bactérias que podem destruir seus órgãos internos. Não, você não vai ter uma geladeira funcionando, a menos que tenha um gerador nuclear portátil e combustível infinito. Não vai ter um mercado de agricultores. Você precisa de alimentos estáveis, que não dependam de uma cadeia de suprimentos inexistente ou de condições perfeitas de armazenamento que você não terá. Se você está contando com isso, você está contando com a sorte. E a sorte é a primeira a abandonar você quando o mundo cai. Agora vamos falar dos grãos refinados, como arroz branco e farinha branca. Muitos estocam sacos e sacos desses itens, pensando que são uma base sólida. Eles são melhores que o açúcar, sim, mas ainda são uma escolha subótima
e, em alguns casos, perigosa. O problema é que, ao refinar o grão, a maior parte do farelo e do germe é removida, levando consigo fibras, vitaminas B, ferro e outros minerais essenciais. O que sobra é principalmente amido. Isso significa menos nutrição para o mesmo volume e peso. Não apocalipse, cada grama de alimento deve fornecer o máximo de nutrientes possível. Além disso, os grãos refinados são mais suscetíveis a infestações de pragas. Sem a casca protetora, eles se tornam um banquete mais fácil para insetos e roedores. E o mais importante, uma dieta baseada exclusivamente em grãos refinados levará a deficiências nutricionais graves a longo prazo. Beriberi, deficiência de tiamina, pelagra, deficiência de niacina. Essas doenças podem parecer algo de livros de história, mas elas retornarão com força total quando a alimentação for restrita e desbalanceada. Se você tem que estocar grãos, priorize os integrais, arroz integral, aveia, trigo sarraceno. Eles têm mais fibra, mais nutrientes e são mais resistentes. Um erro comum é estocar óleos vegetais em grandes quantidades, especialmente os menos estáveis. Óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, são bons para cozinhar agora, mas no apocalipse eles podem se tornar um problema. O principal inimigo aqui é a rancidez. Óleos vegetais são ricos em ácidos graxos insaturados que oxidam facilmente quando expostos ao ar, luz e calor. Um óleo rançoso não é apenas desagradável, ele pode ser tóxico, causando problemas digestivos e estresse oxidativo no corpo, o que enfraquece suas defesas. Além disso, óleos rançosos atraem pragas. O cheiro de gordura estragada é um convite para roedores e insetos. O armazenamento de óleos exige recipientes herméticos, escuros e temperaturas frias e estáveis, condições que serão difíceis de manter. Em vez de grandes quantidades de óleos instáveis, concentre-se em gorduras mais estáveis, como óleo de coco virgem, se puder ser armazenado em temperatura ambiente fresca, banha de porco, curada e selada, ou mesmo manteiga clarificada, ghee, que tem uma vida útil muito mais longa, mas mesmo assim, com moderação e foco na estabilidade. Muitos se apegam a produtos lácteos de curta duração ou até mesmo o leite UHT, de longa duração. O leite UHT parece uma solução inteligente, certo? Dura meses ou até um ano na prateleira. Mas pense bem, 1 litro de leite UHT é pesado, volumoso e, embora ofereça alguns nutrientes, não é a fonte mais eficiente de calorias ou proteínas para seu peso. A embalagem, muitas vezes uma caixa de papelão, é vulnerável a danos. Um pequeno furo e todo o conteúdo estará comprometido, atraindo pragas e se tornando um foco de bactérias. E para quem pensa em queijo fresco ou iogurte? Esqueça! A menos que você tenha gado e a habilidade de fazer queijos curados e selados em cera, esses produtos frescos são um convite à contaminação e à doença. No cenário pós-colapso, a refrigeração é um mito. Concentre-se em fontes de cálcio e proteína que não exijam condições de armazenamento tão rigorosas como sardinhas enlatadas com osso, feijões ou proteínas em pó de longa duração. As comidas processadas de baixo valor nutricional, como salgadinhos, batatas fritas, biscoitos recheados e refrigerantes, são outra categoria de armadilhas mortais. Você pode pensar, são leves, fáceis de carregar e me darão um pouco de alegria. Novamente errado, completamente errado. Esses itens são quase puramente calorias vazias, gorduras trans, açúcar, sódio e aditivos químicos. Eles fornecem um mínimo de nutrientes essenciais. O volume que ocupam em seu estoque ou mochila é desproporcional ao valor nutritivo que oferecem. Imagine que você está fugindo, cada grama conta. Você prefere carregar um saco de batatas fritas que te dará um pico de energia de 30 minutos e te deixará com fome e desnutrido, ou uma lata de feijão que te dará proteínas, fibras e energia sustentada por horas. A escolha é óbvia. Além disso, as embalagens de salgadinhos e biscoitos são frágeis, rasgam facilmente, expondo o conteúdo ao ar, à umidade e às pragas. O cheiro adocicado e gorduroso atrairá qualquer criatura faminta na área. E os refrigerantes? São pesados, volumosos
e o açúcar que contém atrairá insetos. O gás carbônico pode até ser útil em algumas situações improvisadas, mas o custo-benefício é terrível. Não apocalipse. Não há espaço para calorias vazias. Cada item deve ter um propósito vital. E falando em itens que ocupam espaço sem um propósito vital, temos os condimentos e temperos em excesso. Sim, sal é essencial. Pimenta pode ser útil para realçar o sabor de alimentos insossos ou até como repelente improvisado. Mas grandes estoques de molhos açucarados, ketchups, mostardas com conservantes, temperos exóticos são um luxo que você não pode se dar. Ocupam espaço precioso que poderia ser usado para alimentos com alto valor calórico e nutricional. Molhos com alto teor de açúcar ou vinagre podem até durar, mas o valor nutricional é mínimo. Eles são apenas para dar sabor. No Apocalipse, a vida não é sobre prazer gastronômico, é sobre sobrevivência. Se você tem espaço para 1 quilo de seu tempero favorito, você tem espaço para 1 quilo de lentilhas secas, que podem te manter vivo por dias. Priorize o sal para conservação e eletrólitos, e talvez alguns temperos básicos e secos que tenham propriedades medicinais ou repelentes. Qualquer coisa além disso é um estorvo. Finalmente, chegamos a uma categoria que é traiçoeira porque parece segura. Alimentos enlatados, danificados ou inflados. Latas são a base de muitos estoques de sobrevivência, e por um bom motivo. Elas duram décadas se armazenadas corretamente, mas um erro comum e fatal é ignorar o estado da lata. Uma lata amassada, especialmente nas costuras ou na borda superior e inferior, pode ter seu selo comprometido. Oxigênio e bactérias podem ter entrado, transformando seu alimento em um vetor de doenças. E as latas infladas? Aquelas que parecem estufadas na tampa ou no fundo. Descarte-as imediatamente. Isso é um sinal clássico de contaminação por Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo. O botulismo é uma doença neurológica rara, mas devastadoramente fatal, que ataca o sistema nervoso. Os sintomas incluem visão dupla, pálpebras caídas, dificuldade para engolir e paralisia progressiva. No Apocalipse, sem um hospital ou antídoto, o botulismo é uma sentença de morte lenta e horrível. Não há provar um pouquinho para ver. Não há cozinhar bem para matar as bactérias. A toxina botulínica é resistente ao calor. Se a lata está danificada ou inflada, é lixo tóxico. Não arrisque sua vida. A sobrevivência não é sobre acumular cegamente. É sobre inteligência, eficiência e a capacidade de tomar decisões difíceis. Descarte esses itens. Eles são uma carga, um risco à sua saúde, um ímã para pragas e um desperdício de recursos preciosos. Seu estoque de alimentos deve ser uma fortaleza nutricional, não um cemitério de escolhas erradas. Pense em densidade nutricional, vida útil, resistência a pragas e facilidade de preparo sem eletricidade ou água corrente. Priorize feijões secos, lentilhas, arroz integral, em embalagem hermética, massas secas, aveia, mel, selado, sal, café ou chá para moral e alguns benefícios, vitaminas em comprimidos e água purificada. Sua vida no Apocalipse não será fácil. Não a torne ainda mais difícil com escolhas alimentares imprudentes. Cada decisão conta, cada grama importa e cada erro pode ser o último. Se você absorveu essas lições e está pronto para refinar seu plano de sobrevivência, então você está no caminho certo. A inteligência é a maior arma que você pode ter. Para continuar recebendo o conhecimento vital que pode manter você e sua família vivos, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. A sua sobrevivência pode depender disso.